A gente precisa começar a analisar melhor como os outros nos fazem nos sentir do que como a gente se sente em relação aos outros. Oi, meu povo! Tudo bem, paixão? Hoje eu vou soltar uma bomba. Escritora de romance afirma: eu não acredito no amor romântico. Será que eu vou parar de vender livro depois de falar isso? O amor romântico existe mesmo na vida adulta? Eu descobri que o amor romântico é a coisa mais idiota que possa existir. E coloca o amor em um local muito infantil. Na vida adulta, a gente precisa encarar o amor de forma madura e se condicionar a ver quem vale a pena amar. Você pode gostar muito desse cara, mas sabendo que ele não é o melhor pra você, você vai ter a frieza pra não dar continuidade nesse negócio. A gente precisa começar a analisar melhor como os outros nos fazem nos sentir do que como a gente se sente em relação aos outros. Porque o frio na barriga, o beijo com química e a transa gostosa não garantem nada. Às vezes, dependendo de quem oferece isso, esse sentimento que você tá tendo nem é amor, é ansiedade. E a maturidade te faz enxergar que você pode sentir falta, pode chorar de saudades, desejar estar com ele, mas é melhor a distância do que a presença pela metade. No fundo, a gente sabe que o amor, encarado apenas como sentimento, é uma tremenda cilada. Não era amor, não era amor, era cilada. Eu cheguei à conclusão, e foi muito duro encarar isso sobre o amor romântico, porque eu francamente acho que na vida adulta ele precisa ser deixado de lado. Eu não acho que ele não existe por completo, mas ele vai perdendo assim umas camadas, sabe? Que nem uma cebola. Sabe a cebola que pra você chegar no núcleo da cebola você tem que descascar várias coisas? O amor romântico na vida adulta, ele é o miolo da cebola. E assim, quanto mais adulto você vai ficando, mais você vai percebendo que o amor, ele não é esse conto de fadas delicioso que a gente vê nos filmes. E aí, quando eu cheguei à conclusão que o amor romântico, às vezes ele pode não existir na vida adulta, eu fiquei pensando, será que eu estou mais madura ou será que eu estou traumatizada? Porque existe uma linha tênue, né? Aí que fica beirando os dois extremos. Que assim, pode ser que eu esteja mais madura e eu esteja enxergando o amor de uma forma, assim, muito mais de admiração, respeito e quem me faz estar bem. Ou eu posso estar traumatizada e pensar, não quero mais me apaixonar por qualquer pessoa, porque quando eu tô apaixonada por qualquer sentimento que me vem à tona, às vezes eu posso tomar no... E aí, eu entrei em outro parafuso que era, será que o amor na vida adulta faz a gente perder um pouco o brilho? Porque eu me lembro quando, sei lá, eu tive meu primeiro beijo com 13 anos, quando eu perdi meu bebê, né? E eu tava naquele encantamento pela pessoa, tipo, pelo carinho que eu perdi meu bebê. Aí logo em seguida a gente começou um namorico e era muito, assim, uma paixão avassaladora. Aí eu lembro, gente, essa história é muito boa. Eu lembro que ele tinha uma pedra em formato de coração que ele encontrou e ele disse que ele iria dar pra pessoa que ele se apaixonasse. E ele já tinha namorado antes de mim, tipo, com outra menina, né? E ele deu a pedra pra mim. E aí eu lembro que eu achei, tipo assim, aquela pedra um ato de amor romântico, assim, incrível. E talvez eu acho que se eu recebesse uma pedra hoje na vida adulta, eu não sei se eu ia amar tanto, não. Tipo, eu gosto de atos românticos, não me entendam mal. Eu acho que atos românticos eu adoro e eu quero que continuem existindo. Mas esse amor romântico de esperar a pessoa amada, de achar que você vai suportar tudo e qualquer circunstância por causa do amor e pelo amor, gente, isso é um papo furado. Papo torto do caramba. A Bárbara já tá dando risada. Então, eu acho sim que atos românticos são muito bons. Por exemplo, nossa amiga Babielle está vivendo um romance, um amor, um namoro muito bom. Ela foi pedir namoro de uma forma muito romântica. Eu acho atos românticos bonitos, mas o ato romântico não sustenta o relacionamento. E por muitas vezes, quando você é adolescente ou mais jovem, você acredita que os atos românticos, eles justificam o amor e que eles que prendem o amor. Mas na vida adulta você percebe que de nada adianta você receber um buquê de rosas se o cara te traiu. Eu lembro que com o meu segundo namorado, ele me traía muito, gente. Vocês estão vendo isso aqui em cima? Herança dele. Ele me deixou uns bons chifres aí. E toda vez que ele me traía, eu ganhava um buquê de flores. Imagina como é que ficou minha casa. Uma floricultura. E na época, toda vez que ele me dava aquele buquê de flores, reforçava em mim a ideia de que ele me amava. Como se aquele ato romântico fosse sustentar as traições, as bobagens que ele fazia. Então eu me prendia muito nos atos românticos. Eu lembro que com meu terceiro namorado, ele me pediu em namoro, assim, de uma forma muito bonita. Gravou um vídeo, aí chegou aqui em casa, abrindo a porta, com flores e chocolates, Kinder, que era o meu preferido. É um ato romântico, é algo grandioso. E aí, conversando com amigas minhas que estão passando
pelos relacionamentos agora, várias amigas minhas dizem assim, cara, eu nunca fui pedir em namoro, eu acho que isso caiu em desuso, mas eu acho que na vida adulta, não é que o ato de pedir em namoro não aconteça. Tanto é que eu tenho amigas que foram pedidas em namoro, né, Bárbara? Lindo! Mas, às vezes acontece de uma conversa, do tipo assim, cara, e aí, a gente tá evoluindo pra isso? Será que a gente vai namorar? Será que a gente não vai? É algo mais conversado. Então, eu acho que não é o brilho que se apaga, mas eu acho que a gente precisa deixar as coisas mais ditas. E aí acaba que essa coisa do romance, dos atos de amor, eles vão perdendo um pouco a força. Não acho que eles têm que parar de existir, porque atos românticos são muito bons e eles, tipo assim, apimentam a relação. Mas o amor não é sustentado através desses atos de romance. E aí, quando a gente fala sobre o amor romântico, quando a gente é novinha, como eu falei pra vocês do meu segundo namorado, que ele me traía o tempo todo. E na minha cabeça, ele me traía, mas ele me amava. Eu não sei porque eu acreditava nisso. Talvez porque sempre depois que ele me traía, ele me dava flores. Sempre depois que ele me traía, ele jurava que ele ia mudar. E aí a gente vivia nesse looping de emoção. Então eu acreditava que aquilo ali era amor, quando na verdade não era. E quando você vai ficando mais adulto, ou pelo menos quando você fica mais adulto e você cria uma maturidade, porque sim, temos mulheres de 30 anos que são extremamente trouxas e abestadas com o homem, desculpa, mas olha, não dá. Tipo assim, não dá pra ficar acreditando que o cara vai mudar depois de Gaia. E aí, você começa a ter uma consciência de quem você se relaciona. Isso não significa e nem te impede de se apaixonar. Quantas vezes a gente se apaixona e quebra a cara? O problema, gente, nunca é você quebrar a cara. Porque pessoas, naturalmente, podem te decepcionar. Pessoas não vão corresponder o tempo todo às nossas expectativas. O problema não é você quebrar a cara. O problema é você quebrar a cara e continuar nesse relacionamento pra reforçar uma ideia de que você precisa estar naquilo ali. De que você precisa daquele relacionamento, quando na verdade você não precisa. E quando você toma consciência, e eu acho que sim, isso vem muito da maturidade. É claro que existem pessoas de 16 anos que são muito mais maduras do que, tipo, gente de 26, 27, 28. Mas, quando você vai ficando mais madura, e a mulher, eu acho que ela vai ganhando muito uma força e se desabrocha muito quando ela vai ficando mais madura e mais consciente das coisas, você percebe que você sim pode gostar da pessoa, você sim pode estar sofrendo pela pessoa, você pode sim estar apaixonada ou amando essa pessoa. Mas você vai ter a frieza de enxergar que essa pessoa que te machuca, mesmo você amando ela, não vale a pena você estar ao lado daquilo ali. E aí você toma a consciência e a frieza de enxergar qualidades e defeitos, sabendo que você também tem seus defeitos, mas de ponderar, tipo, gente, ele tem esse defeito aqui, mas esse defeito me impede de me relacionar com ele? Será que esse defeito é um defeito ou é um desvio de caráter? Também tem isso. O desvio de caráter, quando a gente começa a perceber e fica justificando, pode ter certeza, quando você justifica muito um defeito da pessoa, não é porque é um defeito, é um desvio de caráter. É porque aquilo ali não funciona e você precisa encontrar artimanhas pra desenvolver isso e pra aceitar o fato de que você tá se envolvendo e justificar o fato de que você tá dentro daquilo ali mesmo sabendo que te faz mal. Vou dar aqui exemplos. Defeito. Defeito pode ser uma pessoa que, muitas vezes, sei lá, esquece aniversário de namoro. Vai, uma coisa boba. Ah, a pessoa esquece. É porque é esquecida. Desvio de caráter é o cara que, além de esquecer o aniversário de namoro, no aniversário de namoro, ele passa com outra pessoa. Isso daí é desvio de caráter. Desvio de caráter é uma pessoa que não é sincera com os sentimentos. Defeito é uma pessoa que não sabe, às vezes, se expressar e fica um pouco confuso, mas a confusão, ela é dita. Então a gente tem que também analisar muito bem o que é defeito e o que é desvio de caráter. Além disso, eu acho que o amor romântico, ele peca principalmente no fato da gente esperar muito do outro. Eu li um livro que ele, assim, quebrou minha mente e me fez entender muito mais sobre isso. O nome do livro é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. E ele é um livro de uma psicóloga brasileira, eu acho que é a Ana Sui, se eu não me engano. Ela, tipo, desenvolve muito bem o quanto o amor pra gente é uma obsessão, é uma forma muito possessiva de amar. E coloca o amor naquela idealização do conto de fadas mesmo, como existe o amor infanto-juvenil, do olhar e se apaixonar e ficar entregue e querer lutar muito por esse sentimento. E a gente entende que na vida adulta o amor é uma escolha, gente. Ah, pode ser que aconteça de uma paixão fulminante e blá blá blá, sim, mas também pode acontecer de você se permitir se envolver. Se você, mulher, se permite envolver com um homem casado, você decidiu uma escolha. Ah, estou muito apaixonada. Desculpa. E vice-versa. Então, assim, me apaixonei pelo namorado da minha melhor amiga. Desculpa. Você não escolheu isso. Você entrou nisso porque você deu margem. Não é como se, tipo, ai meu Deus, eu estou fulminante aqui, tá vindo um negócio. Não.
Não é, gente. Desculpa. Você aceitou o envolvimento através disso, porque a gente também compreende que o amor é uma construção, ele é como se fosse uma escada, ele é através de degraus, de intimidade, de relacionamento. A paixão não, a paixão é uma coisa fulminante, você não tem como controlar. Mas o amor ele tem uma construção ali por dentro. Até porque o amor, ao contrário da paixão, ela enxerga os defeitos, ela enxerga aquela pessoa e a gente entende que aquela pessoa, ela não é a idealização da pessoa perfeita. E a idealização do amor romântico, a gente compreende que na vida adulta, ela cai por terra. E eu acho que muito da gente acreditar no amor romântico daquela forma cinematográfica é justamente por conta do cinema e da série que a gente assistia. Principalmente meninas que hoje em dia estão com 30 anos. A gente cresceu com rom-coms, que são as comédias românticas. E a gente cresceu assistindo seriados que o tempo todo o amor, ele era pautado através de plot twist. O que significa plot twist pra você que não sabe? Plot twist é quando no cinema, ou nas séries, ou na novela, acontece uma reviravolta que precisa agitar e dar um novo rumo pra aquela história. Então, você que cresceu assistindo RBD, por exemplo, que começou assistindo Mia e Miguel, que eram um puta relacionamento abusivo, que o cara trancava a menina dentro do quarto porque não queria que ela saísse, você achava que um ato de amor era o cara ser possessivo com você. E aí, por outro lado, você assistia Gossip Girl e via o relacionamento de Chuck e Blair e acreditava que Chuck e Blair era um relacionamento super legal e muito bacana porque o cara fazia ela de gato e sapato e vendia ela por um hotel. E depois aparecia em Paris e na França e comprando o melhor chocolate que ela queria e os sapatos da Itália que ela gostava e achava que você seria recompensada através de presentes. Então você cresceu com esse imaginário de acreditar que essas reviravoltas e esses altos e baixos dos relacionamentos era o que dava a paixão e o amor e o sustento do relacionamento, quando na verdade é o contrário. A gente tem que deixar essas cenas incríveis na comédia romântica, no seriado, porque se a gente traz pra nossa vida, não existe como você viver nessa reviravolta, nessa roda gigante dos relacionamentos e do amor. E aí eu não sei se vocês assistiram Gossip Girl, mas o casal mais detestado era Blair e Dan. Por que Blair e Dan eram tão odiados? Ai, porque eles não tinham química. Eu também acho que os dois ali não tinham química, mas eles eram um casal saudável. Ele era um cara que botava a Blair o tempo todo pra cima, que fazia a Blair confiar nela. E a gente tinha a ideia de que aquilo ali não era interessante porque era morno. E aí, quantas vezes você, adolescente, no seu relacionamento, achava que seu namoro estava morno, sem sal e sem graça, só porque era um relacionamento saudável? E aí você procurava motivos pra brigar, motivos pra criar confusões, motivos pra criar ciúmes, pra ter uma emoção no seu relacionamento e achar que o amor é aquele amor doentio e aquele amor que invade, que briga e que tem reviravoltas e luta muito por aquilo ali. Quando na verdade não. O amor é pra ser leve, o amor é pra ser divertido. É claro que o amor não é uma Disney, não vai ser sempre feliz, mas também não é pra ser um filme de terror, gente, onde o tempo todo tá em crise. E aí a gente para um pouquinho de idealizar o amor romântico e quando a gente vai pra vida adulta, a gente começa a enxergar sobre os términos. E quando eu digo vida adulta, não necessariamente, tipo assim, 22 anos. 22 anos você não é adulto, tá? Desculpa te falar, não é mesmo. Nem perante a ciência você é adulto. O seu cérebro só desenvolve quando você tá com 25 anos por completo. E eu lembro, quando eu acabei com 22 anos, eu já falei isso pra vocês, então até que eu tenho um livro sobre isso. Foi um término, assim, gente, eu queria me matar. Como eu lembro disso? Dá vergonha, mas porque no momento que acabou o meu relacionamento, eu não enxergava, tipo assim, uma luz no fim do túnel. Pra mim, o meu relacionamento era o que me dava vida. Por outro lado, eu já me apaixonei depois daquele término. E já tive pessoas que eu me envolvi emocionalmente muito mais, que eu tive uma intensidade muito maior, uma conexão muito maior, seja sexual, sentimental, e eu não sofri tanto com o término. E aí eu pensei, será que eu nunca amei alguém como eu amei o cara que eu vivi e terminei com 22 anos? E na verdade não é isso. A verdade é que até os términos, eles se tornam mais conscientes, porque você já tem uma bagagem emocional de saber que, pô, eu posso sobreviver a essa dor do término. Isso não quer dizer que você não vai sofrer, é claro, você vai chorar, você vai ficar mal, você vai achar que é o fim do mundo, mas você recupera mais rápido. É como se te jogassem dentro d'água e no primeiro momento você não soubesse nadar e aí você se afoga. Mas depois, quando te jogam de novo e você já aprendeu a nadar, aquilo ali você sai mais rápido daquela situação. E o amor se torna algo de forma mais racional e consciente, dá uma expansão da nossa mente, do tipo, pô,
eu acabei aqui. Mas a gente acabou por conta desse motivo. E se eu for enxergar a longo prazo, realmente a gente não combinaria por causa disso, daquilo. Você começa a clarear essa nebulosidade que fica na sua mente através desse amor que é irreal, que é ilusório. E aí eu vou falar pra vocês do meu último término, o término mais recente. Não foi de namoro, mas um término de um ficante que foi bem mais intenso. E eu acho que hoje em dia, como a gente tem esses degraus do relacionamento, que até ficante parece que você tá vivendo um amor, um romance muito mais intenso, né? Porque você tá mais adulto, você mora sozinha, acaba que vê mais a pessoa, não tem aquela coisa, tipo, da distância, do pai proibir de ver, etc. Até as ficadas se tornam intensas. Por isso que eu falo pra vocês, às vezes acabar com ficante é pior do que terminar namoro, porque dói até mais. E aí, quando a gente acabou, eu lembro que eu chorei, assim, eu fiquei mal. E aí, no dia seguinte, eu acordei, caraca, eu tenho que trabalhar, tenho que correr, tenho que fazer isso daqui, aquilo ali, outro, tenho que cuidar disso. Aí eu parei um tempo do meu dia, eu disse, caramba, mas eu terminei um relacionamento aqui agora. Mesmo que seja uma ficada, era um relacionamento, eu tava há 4 meses com a pessoa. E aí eu comecei a me questionar, né? Será que eu não gostava dele o suficiente? Será que eu não senti amor por ele? Será que eu não fui apaixonada por ele? E aí eu percebi que não. Tinha paixão, tinha amor, mas também tinha uma consciência muito grande de enxergar que aquele relacionamento, pra minha vida a longo prazo, não funcionaria, porque a gente não estava em fases de vida parecida, a gente não combinava em certos aspectos que pra mim são inegociáveis, e que, apesar de eu gostar muito dele, de ter um sentimento e uma vontade de estar junto, era melhor eu seguir em frente, porque eu não conseguiria extrair daquele relacionamento algo pro meu futuro. E aí você tem que ter uma consciência corporal e mental de não se deixar cair nesse looping eterno do vai, não vai, vai e volta, que a gente tem muito quando a gente é adolescente. Porque quando a gente é adolescente, a gente tem tempo, 2, a gente não tem maturidade. Então ficar nesse vai e volta é muito interessante. Mas quando você é adulto, meu amigo, você não tem saco pra isso, você não tem juízo pra isso, a agenda é muito ocupada, você tem muita coisa pra resolver da sua vida pra você ficar de, ai, será que eu volto, será que eu não volto? E principalmente eu acho que com a maturidade vem algo extraordinário, que é enxergar em qualquer relacionamento, durou uma semana, durou um ano, durou um mês, serviu pra alguma coisa. E quando eu digo serviu pra alguma coisa, não necessariamente é só para o amor, é só para o relacionamento. Às vezes é pro trabalho, às vezes a pessoa te apresentou alguém interessante pro seu futuro, às vezes aquela pessoa foi boa naquele momento específico da sua vida porque você tava passando por um problema e ela te distraiu e ela foi um suporte. Então, mesmo que exista o término e mesmo que exista o fato de não ter funcionado, você tem a maturidade de enxergar que funcionou por um tempo. E não é porque vocês não estão juntos hoje que deu errado. Significa apenas que vocês seguiram caminhos distintos. E a maturidade faz a gente enxergar muito que as pessoas estão na nossa vida por estações. Isso significa que ela vai ficar pra sempre? Não. Mas significa que enquanto ela estiver ali, vai ser interessante. E quando eu perceber que aquela estação não combina mais com a fase de vida que eu estou vivendo, eu vou deixar ela ir. Mesmo gostando muito dela, mesmo sofrendo com saudade dela, eu vou ter a consciência novamente, a expansão mental de ver que, gente, não dá pra continuar ali. Não dá. Quando você é jovem, você perde tempo com essas coisas e com aqueles atos românticos achando que aquilo ali vai funcionar. Quando você é adulto, mensagenzinha no WhatsApp não favorece ninguém. A gente quer atitude, a gente quer ver mudanças e a gente quer ver um elo de um relacionamento a longo prazo e não ciladas que a gente vai ficar vendo que agora eu tô sofrendo, mas daqui a um tempo eu vou superar. Pode ter certeza, você supera, gente. Você supera tudo. Olha, dá pra superar o fica que não deu certo, dá pra superar término de namoro, dá pra superar tudo isso. Ninguém morre de amor, de fato, ninguém morre de amor. A gente segue em frente depois disso. E colocar o amor nessa caixinha muito infantil de amor romântico e atos de romance só faz a gente se perder, principalmente no nosso propósito de vida e também na nossa vida pessoal. Então, assim, o amor, ele não pode girar em torno da nossa vida. A gente gira em torno de tudo isso também. E agora vamos para o drink da semana, que eu estou ansiosa porque eu trabalhei, tá? Essa semana eu trabalhei. Babiele, me conta, o que é que temos pra hoje? Olhos fechados, narizes abertos. Né? E aí, eu quero que você sinta o cheiro primeiro. E me diz o que te lembra. Eu acho que eu não sinto esse gosto e esse cheiro desde o carnaval de 2019, menina. Gente, parece inofensivo, né? Skol Beats. Nada contra Skol Beats. Inclusive, já bebi muito. Mas quando você é jovem... Caraca, agora que eu entendi o drink da semana. Você me contou.
contexto, entendeu? Faz muito sentido. A Skol Beats, ela funciona ali no carnaval. No carnaval, quando você é jovem. Quando você vai ficando mais velha... Isso daqui não entra mais não, gente. Eu não vou nem dar audácia de tomar. Porque isso daqui me lembra carnaval, todo mundo suado, vendendo Skol Beats quente. Eu deixei ela quente pra você. Ah, faz sentido. Um é 5, 2 é 10. Mas é isso, né, galera? Às vezes é um Skol Beats que te falta na adolescência, na vida adulta. Troque por um vinho, vale mais a pena. E vamos pensar qual vai ser o emoji da semana? Eu já dei a dica de livro pra vocês, tá? Leiam esse livro, eu acho que tem no Kindle Unlimited. É muito bom e vale muito a pena a leitura, que eu acho que resume bem tudo isso que eu falei com vocês. Eu acho que o emoji da semana pode ser um coração partido, né? Aquele coraçãozinho partido. Comenta em todas as minhas redes sociais pra eu saber que você assistiu até o final. Espero que vocês tenham gostado de mais um videocast. Não esquece de clicar em gostei se você estiver assistindo pelo YouTube. Se você estiver assistindo pelo Spotify, dá 5 estrelas que ajuda bastante a gente. Um beijo, mulher. E homem também. Até semana que vem.